Olá pessoal, aqui é Fábio Marques e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Obrigado a cada um de vocês que se inscreveu para participar do Congresso Nacional de Oratória e Técnicas de Apresentação. É o mais completo congresso online já realizado no mundo sobre o assunto. E além de agradecer a atenção de vocês, claro que eu preciso e quero agradecer a contribuição de cada um dos palestrantes que está fazendo parte desse congresso. Várias pessoas, entre executivos, celebridades, empreendedores, especialistas, profissionais da saúde, técnicos, vão compartilhar com vocês coisas fundamentais para que você desenvolva habilidade e técnica para falar em público com segurança, naturalidade e eficácia. Agora, como surgiu o Congresso Nacional de Oratória e Técnicas de Apresentação? Eu comecei a minha carreira de consultor e palestrante internacional em 96, depois de ter feito carreira dentro das empresas. E desde então eu venho encontrando pessoas nos meus treinamentos, nas minhas palestras, que me perguntam: Fábio, como é que você aprendeu a falar em público? Como é que você venceu a inibição? Como é que você venceu o medo? Como é que você estrutura a sua apresentação? Como é que você preserva a sua voz para que você não perca a voz, mesmo trabalhando todos os dias, 8 horas por dia, falando em público? Como é que você faz isso? E eu vinha respondendo essas pessoas através de mensagem, através de e-mail, através de telefonemas, tentando ajudar essas pessoas individualmente. Chegou uma hora que não dava mais para fazer isso um a um. Então eu resolvi criar o Congresso Nacional de Oratória e Técnicas de Apresentação. E além de compartilhar as minhas experiências e os meus conhecimentos, resolvi trazer uma equipe de pessoas especializadas para agregar ainda mais valor para essas pessoas que precisam desenvolver essa habilidade, precisam vencer o medo, a inibição e também desenvolver estratégia, conteúdo para fazer apresentações de alto impacto. Afinal, todo mundo precisa fazer apresentações mais cedo ou mais tarde na sua carreira. Todo mundo precisa da habilidade de falar em público, de fazer apresentações para convencer clientes, convencer a sua própria equipe, convencer pares, ou seja, transmitir a sua ideia. Então é por isso que nós estamos aqui hoje. A partir de hoje, do dia 3 até o dia 9, todas as noites você vai ter acesso a conteúdo de extremo valor para melhorar a sua habilidade para fazer apresentações. Ok? Então fique atento, aproveite tudo o que você puder e esteja atento também aos materiais adicionais que podem estar disponíveis nos acessos especiais que a gente vai proporcionar ao longo da semana. Vamos lá! Muito bem! O meu tema para abrir esse congresso é justamente como fazer apresentações de alto impacto utilizando técnicas de marketing, vendas e serviços. Sim, não basta só falar bem, fazer a sua apresentação, conseguir sobreviver. Nós precisamos convencer. E nesta hora, se você utilizar técnicas de marketing, vendas e serviços, vai ficar mais fácil para você convencer a sua plateia das suas ideias. Esse é o tema de hoje. Você vai poder estabelecer novos relacionamentos com pessoas, você vai poder estimular as pessoas que estão te ouvindo a fazerem negócios com você, o que pode aumentar a receita se você é um vendedor, se você é um empreendedor. Você pode promover a sua carreira de forma a alcançar promoções mais rapidamente, por saber vender as suas ideias e seus projetos dentro das empresas. E sem dúvida que usando essas técnicas de marketing, vendas e serviços, você também vai ficar mais calmo ao perceber que você está servindo a sua plateia e não apenas fazendo uma apresentação. É disso que nós vamos falar a partir de agora. Nós queremos fazer apresentações de alto impacto para 5, para 10 ou para 5 mil pessoas. E nós temos que estar à vontade em qualquer uma dessas situações. Pode ser uma apresentação para uma pessoa, para 2 pessoas numa reunião, ou pode ser uma apresentação enorme para 1.000, 2.000, 3 e até 5.000 pessoas, não importa. Você precisa estar à vontade. Você precisa e você deseja ter domínio sobre o seu conteúdo, sobre a estrutura da sua apresentação e sobre as ferramentas que você vai usar. E também sobre a sua psicologia. Você precisa controlar o seu cérebro, a sua mente, para que ele esteja em estado positivo, construtivo, para produzir uma apresentação campeã. Você pode desenvolver a habilidade de falar em público com segurança e naturalidade. É importante que você acredite nisso. Você pode. Sabendo a estratégia, a técnica e os recursos corretos para utilizar, você pode desenvolver essa habilidade de falar em público com segurança e naturalidade. Eu já fui gago.
Eu já fui tímido, eu já tive inibição e hoje eu consigo fazer isso, eu vivo de falar em público, eu vivo de fazer apresentações. Então eu sei que é possível, mas não foi possível só para mim. Muitas pessoas ao longo desses 20 anos ajudando outras pessoas como coach, como consultor, como palestrante, eu vi muitas pessoas conseguirem vencer a inibição, vencer a timidez, vencer até a gagueira e se tornarem apresentadores muito competentes. Você também pode. É por isso, aliás, que você está aqui. Tenho certeza, se você se inscreveu para esse congresso, é porque você acredita que você pode. Você precisa talvez um pouco de orientação, dicas para acertar um atalho bom, né? Encontrar um atalho bom, efetivo, para falar em público mais rapidamente, com mais competência. Além disso, é preciso que você acredite que você vai saber como fazer apresentações que vendem. Com essas dicas de hoje, ao longo da semana, você vai saber como fazer apresentações que vendem. Vendem produtos, vendem serviços, vendem ideias, vendem projetos. No final das contas, nós estamos vendendo. A apresentação é uma forma de vender. Falar em público é uma forma de vender ideias, conceitos, projetos, produtos e serviços. E precisamos saber como fazer isso. Não basta a intenção, precisamos saber como fazer isso de forma autêntica, de forma ética, de forma honesta, sem truques e de maneira muito convincente. Outra coisa que você pode aumentar o seu poder de comunicação e influência. Todos nós temos um poder de comunicação, temos um poder de influência. E esse poder pode ser aumentado, pode ser amplificado se nós soubermos usar a comunicação corretamente. Você pode fazer isso. Um pouco sobre a minha história rapidamente. Eu sou consultor empresarial, sou Master Coach executivo e sou palestrante internacional desde 96, como eu antecipei agora há pouco. Nesse tempo todo, muitas coisas eu aprendi, além das coisas que eu ensinei. Foram 2.500 apresentações realizadas de todos os tipos. Workshops, treinamentos, reuniões, palestras, todos os tipos para todos os tamanhos de público. Desde uma pessoa até 5.000 pessoas de uma única vez. E nisso a gente não apenas está ensinando, mas eu estou aprendendo. Eu aprendi muitas coisas, eu errei muito, eu acertei muito e fui desenvolvendo uma metodologia cada vez mais eficaz para falar em público. E ao longo dessa semana, do dia de hoje até o final do congresso, você vai ver várias apresentações diferentes, não só minhas, mas de várias pessoas. E você vai perceber que tem mais de um jeito de fazer uma boa apresentação. Não existe uma maneira única, engessada e singular para fazer uma apresentação de alta qualidade. Você vai ver que tem vários apresentadores ao longo desse congresso de estilos completamente diferentes e mesmo assim tiveram sucesso em suas vidas usando a comunicação e o poder de falar em público de forma convincente. Nós não precisamos ser da mesma maneira. É por isso que esse congresso não vai te dar métodos robotizados nem mecanizados para você falar em público. Vai te dar liberdade. Vai te abastecer de muitas ideias, muitos conceitos e muitos exemplos de como fazer apresentações, para que você desenvolva o seu próprio estilo e possa fazer centenas e talvez até milhares de apresentações com muita eficácia. Foram 180 empresas atendidas, mais de 180 empresas atendidas ao longo desses meus 20 anos como consultor, palestrante, coach de executivos, e eu fui ajudando todo tipo de gente, desde gente iniciando, estagiário, trainee, operacional, até presidentes e general managers e CEOs de grandes multinacionais. Então eu fui desenvolvendo técnicas que são capazes de ajudar todo tipo de pessoa. E fui vendo todo tipo de pessoa desenvolver seus próprios métodos e suas próprias técnicas para usar a comunicação de forma assertiva. Mesmo quando eu estava fazendo workshops de liderança, de vendas, de trabalho em equipe e outros assuntos de gestão e comportamento, eu percebi essas pessoas desenvolvendo soluções para vencer os seus problemas, para alcançar os seus objetivos. Esse congresso é para te ajudar a fazer esse tipo de coisa na área da comunicação. Foram mais de 120.000 pessoas treinadas pessoalmente em eventos presenciais por mim ao longo desses 20 anos. Então imagina o quanto eu não aprendi com essas pessoas, quanto de ideias eu não troquei com essas pessoas e fui desenvolvendo metodologias cada vez mais refinadas para que eu pudesse atingir essas pessoas de forma positiva e ajudá-las, e também fui aprendendo com elas, com os exemplos delas, nessa troca, nessa conversa que sempre acontece durante os treinamentos e no coffee break e no almoço,
Então é muito rica essa experiência. E muito do que eu aprendi eu vou sintetizar para vocês hoje e também na outra palestra que eu vou fazer no final, no último dia do congresso, e no material adicional que eu vou disponibilizar ao longo dos dias no nosso site, no acesso restrito aí, no acesso VIP. Mas o importante é que essa experiência que eu e os outros palestrantes estão trazendo para o congresso podem de fato ajudar você a encontrar várias saídas, várias soluções e fazer o seu jeito e desenvolver o seu jeito de fazer apresentações altamente eficazes. E foram mais de 1000 pessoas via internet. Ao longo desses anos, não desses anos todos, mas de 2012 para cá, eu abri um canal no YouTube e comecei a disponibilizar, além dos vídeos do YouTube, alguns programas via internet e mais de 1 milhão de pessoas já tiveram acesso a esses vídeos. Se você não teve, também procura lá o meu canal do YouTube, Fábio Marques 007, e você vai ver que tem muitos vídeos que podem te ajudar, não só durante a semana, mas por muito tempo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Primeira coisa que eu aprendi ao longo de todas essas experiências, ao longo do contato com todas essas pessoas, foi que uma apresentação é uma prestação de serviços e deve ser focada na plateia, no cliente. Quem é o cliente? A primeira regra de marketing, a primeira regra de marketing e de prestação de serviços. Foco no cliente. Até para entender o foco do cliente, como o cliente pensa, o que ele sente, o que ele valoriza. A única maneira de você entender o cliente de verdade, entender o foco do cliente, é você estar focado no cliente. Ou seja, para quem eu vou falar, com quem eu vou falar, quais podem ser os desejos, os objetivos dessas pessoas, o perfil dessas pessoas, o jeito de se comunicar dessas pessoas. Na hora de fazer uma apresentação, a plateia é o seu cliente, a plateia é o nosso cliente. E por isso que a gente deve estar focado na plateia. Muitas pessoas têm dificuldade para fazer apresentações, têm dificuldade para falar em público porque estão focadas em si mesmas. Elas são egocentradas. Ou elas estão egocentradas porque elas estão muito preocupadas como elas estão, se elas estão bonitas, se elas estão bem arrumadas, o que vão pensar delas, o que vão falar da apresentação delas. Estão excessivamente preocupadas consigo mesmas. Como se uma apresentação fosse um desfile de moda, como se uma apresentação fosse uma exibição simplesmente com o único objetivo de fazer marketing pessoal. Como se fosse o único objetivo de uma apresentação agregar valor à sua carreira, fazer você ficar bem na foto, para você crescer, para você subir, para você evoluir na vida. E isso é o que causa o excesso de nervosismo, o excesso de ansiedade nas pessoas. Uma apresentação é uma prestação de serviços. O nosso trabalho, quando estamos fazendo uma apresentação, é prestar um serviço para a plateia, é ajudar as pessoas que estão nos ouvindo de alguma maneira, agregando algum conhecimento, alguma técnica, alguma instrução ou inspiração que possa ajudar essas pessoas a irem mais longe em suas vidas. Quando eu comecei a entender que uma apresentação era uma prestação de serviços, tudo ficou mais fácil para mim também. A minha gagueira ficou sob controle, a minha ansiedade ficou sob controle. Eu fui curando todas as minhas limitações, todos os meus medos de falar em público, quando eu percebi, isso não é para mim, é para eles. Uma apresentação é uma prestação de serviços. Eu preciso ajudar vocês, ou então eu não estou fazendo nada que realmente importe. Quando eu entendi que uma apresentação é uma prestação de serviços, tudo ficou mais fácil. Além de eu ficar mais tranquilo, o que eu percebi? Eu me entregava mais, eu me esforçava mais, desde a preparação, do desenvolvimento até a hora da entrega da minha apresentação. E quando a plateia percebe que você está de fato entregue ao que você está fazendo, você está totalmente dedicado em agregar valor à vida deles, eles gostam mais da sua apresentação. Eles até são mais tolerantes com os seus erros. Você até pode ter alguns erros, alguns vícios de linguagem, alguns defeitos de postura que a plateia perdoa se elas perceberem que você está, de fato, entregue à missão de agregar valor à vida delas. Então, o primeiro conceito de excelência em serviços e de marketing que eu quero colocar para vocês, uma apresentação é uma prestação de serviços e deve estar focada no cliente, ou seja, na plateia. Tente realmente se preparar antes, analisar tudo sobre você antes, o quão preparado você está, o quão capacitado você está, o quanto você estudou o conteúdo e se preparou para essa apresentação.
Mas na hora que você estiver lá no palco ou na sala de reunião fazendo a sua apresentação, se concentre nos clientes, ou seja, na plateia. Quando estiver montando a apresentação, claro que também, para quem que eu vou falar, o que eles precisam ouvir, o que vai ajudá-los, mas principalmente lá, na hora da apresentação, seja totalmente focado nas pessoas, olho no olho das pessoas, olhe nos olhos das pessoas, mostre o quanto você se importa com elas e dê o seu melhor para agregar valor à experiência dessas pessoas. A gente vê coisas engraçadas que ainda falam por aí em cursos antiquados ou ultrapassados de técnicas de apresentação, como por exemplo, você tem medo de olhar para as pessoas, olhe para um ponto fixo no fundo da sala. Pensa bem, com quem você vai conectar de verdade se estiver olhando para um ponto fixo no fundo da sala? É como se você estivesse aí olhando assim, ó. Então, pessoal, vamos ver aqui o que é importante. Eu não vou conectar com você se eu não olhar nos seus olhos. Então, eu preciso focar em você, olhar nos teus olhos, mostrar que eu estou focado em você, meu cliente, na minha plateia. Outra coisa engraçada que a gente ouve por aí, você tem medo, você tem inibição? Imagina que as pessoas que estão ali assistindo você, essas pessoas são como vegetais ou como legumes. Já pensou? Se olhar para as pessoas e ver um cabeça de abóbora, um cara de cenoura, por Deus, não! Não é justo com elas serem reduzidas a vegetais, certo? Não é justo com elas. E logicamente você não vai conectar com ninguém. Uma apresentação é uma prestação de serviços. Deve ser focada no cliente, na plateia, e você deve olhar nos olhos das pessoas. Isso conecta de verdade. Combinado? Muito bem, vamos em frente. Já que a gente vai focar no cliente como grande conceito de marketing e excelência em serviços, já para começar, eu preciso pensar qual é o meu alvo. Com quem eu vou falar? Para quem eu vou falar? Claro que existem plateias muito genéricas. Desse congresso, por exemplo, são milhares, centenas de milhares de pessoas, ou no mínimo dezenas de milhares de pessoas, eu não vi a última contagem como estava, mas no mínimo dezenas de milhares de pessoas estão assistindo essas palestras desse congresso ao longo da semana. Não dá para ter uma noção exata de quem são as pessoas que estão assistindo, mas você pode ter uma boa ideia conforme o assunto. Como o assunto aqui é oratória e técnicas de apresentação, é bem provável que muitas pessoas que estão na carreira profissional, que estão querendo crescer na profissão, ou empreendedores que querem vender as suas ideias, estejam assistindo esse congresso. Então você já começa a pensar quem é o público que está lá. É muito importante, conforme o tema da sua apresentação, conforme o evento onde você vai fazer a sua apresentação, qual é o tema da reunião, você já consegue, mesmo sem conhecer as pessoas, imaginar qual pode ser o interesse desse público, qual pode ser a situação desse público. Então você começa a pensar, quem é o público? Primeira coisa, quem é o público com quem estou falando? Que interesse esse público pode ter? Qual pode ser a faixa etária desse público? Que tipo de problema eles têm que resolver? Que tipo de objetivo eles precisam alcançar? Que tipo de relacionamentos eles têm com outras pessoas? Como pode ser o trabalho deles? A gente precisa começar a pensar quem é o público. Esse é o primeiro ponto quando você coloca o foco no cliente. Já na preparação, no desenvolvimento da sua plateia. E lógico, na hora de entregar a sua palestra também. Se você vai falar para um público que torce para um time A, não vai chegar lá fazendo piadinha ou ficar elogiando o time B. Você já vai, certo, criar um problema logo no começo. Então, esteja atento. Quem é o público? Para quem você vai falar? Se é um pessoal, por exemplo, muito especializado tecnicamente, você pode usar termos mais especializados tecnicamente. Se é um público mais leigo no seu assunto, você tem que simplificar a sua comunicação para que você consiga passar a mensagem de forma adequada e ser visto como alguém que está agregando valor. Então pense no seu público. Para quem eu vou falar. E você não precisa saber em detalhe. Mas como que eu vou conhecer o público? É um evento aberto, são milhares de pessoas, como é que eu vou saber quem está lá? Não, você não vai saber quem está lá um por um, mas pelo tema do congresso que você vai participar, pelo tema do evento, pelo tema da sua palestra, saiba um pouco como que surgiu aquele evento, por que aquela reunião, aquele congresso, aquele seminário está sendo organizado. Saiba um pouco da história, das coisas que levaram até aquele momento, e quem está envolvido naquele projeto, desde uma reunião pequena até uma grande apresentação, e você mais ou menos saberá quem é o público e que tipo de perfil, necessidades, angústias e desejos esse público pode ter. Faz sentido? É nesta linha, ok? E se você for fazer uma apresentação num cliente,
Quem do seu cliente vai estar na apresentação? É o diretor? É o gerente de tecnologia? É o gerente operacional? Quem vai estar na sua reunião, na sua apresentação de negócios? Para você saber como adequar os seus argumentos e a sua comunicação. Então, além de saber quem é o público, eu vou começar a perguntar então, como eu posso ajudar? Sabendo mais ou menos quem é que pode estar lá, como que eu posso ajudar? Que tipo de conteúdo eu vou colocar na minha apresentação que realmente possa ajudar essas pessoas? É uma pergunta muito importante. Como eu posso ajudar? Quem é o público e como eu posso ajudar? Quem é o público e como eu posso ajudar, tá bom? Porque você está prestando um serviço, lembre-se disso. Então você precisa ajudar. Eu já vi palestrantes impecáveis tecnicamente. Nenhum erro de linguagem, nenhum erro de postura, impecáveis. Até na hora de beber água, bebiam água com uma classe que eu nunca vi antes. Porém, a palestra deles foi odiada pela plateia. Por quê? Porque eles não agregaram valor nenhum. Eles falaram para si mesmos. Eles falaram para o seu próprio ego, para a sua própria vaidade. Não agregaram valor à plateia. Falaram até palavras rebuscadas que o público não entendeu. Não adianta nada chegar no final da apresentação, o público, nossa, esse aí deve ser muito inteligente, porque ele falou um monte de coisa que eu não entendi. Você não agregou valor nenhum. E já vi palestrantes muito simples, com vários erros, até problemas de aparência sérios, que encantaram suas plateias. Por quê? Porque falaram para ajudar. Realmente pensaram como eu posso ajudar essas pessoas que estão me ouvindo. E essas sim agregaram muito valor. Outra coisa que eu preciso é perguntar como eu posso agregar real valor através da minha mensagem. Então eu começo com como eu posso ajudar e avanço em mais detalhes como eu posso agregar real valor através da minha mensagem. Aqui eu começo a pensar não apenas no conteúdo, mas na forma. Como que eu posso preparar desde do meu PPT, né, seja qual for o software de apresentação que você está usando, mas como que eu preparo a minha apresentação não apenas com conteúdo de valor, mas de um formato fácil de acompanhar, um visual fácil de acompanhar, algo que atrai a atenção das pessoas com simplicidade, que não cause muito ruído, que seja fácil de seguir. Então eu vou pensando em como agregar real valor através da mensagem, em termos de conteúdo da mensagem e formato da mensagem. Conteúdo da mensagem e formato da mensagem são dois elementos fundamentais quando eu penso em agregar valor. Não apenas o que estou dizendo e qual é o conteúdo, mas como estou dizendo, como estou apresentando para facilitar a compreensão, para facilitar de forma didática que as pessoas consigam acompanhar o meu raciocínio. Ok? Muito bem. Além disso, eu vou pensar, na hora que estiver me preparando, qual é o raciocínio predominante da plateia. Porque as pessoas têm raciocínios predominantes. E é legal eu saber qual é o raciocínio predominante da plateia. Eu quero saber quais são os raciocínios presentes lá na audiência, entre as pessoas que estarão me assistindo, que estarão me ouvindo. Qual será o raciocínio predominante desta plateia? Existem 3 tipos de raciocínios predominantes. Um deles é o raciocínio econômico. Ou seja, pessoas que estão muito mais interessadas em saber: isso que você está me ensinando vai me ajudar a economizar algum dinheiro? Vai me ajudar a ganhar algum dinheiro? Vai me ajudar a entender, aumentar minha produtividade? Ou vai me dar alguma ferramenta para isso? Ou seja, raciocínio econômico. Nós sabemos já por experiência que muitas pessoas que aprendem a falar bem em público acabam sendo promovidas mais frequentemente e envolvidas em projetos de maior responsabilidade junto aos clientes do que as que não sabem falar bem em público. E nós já vimos muitas vezes pessoas em disputa de uma vaga, 2 indivíduos disputando uma vaga, esse competência 10, esse competência 8 e esse que é promovido, o de competência técnica 8. Por quê? Porque além da competência técnica, ele tinha a competência da comunicação. De repente, esse outro de competência 10 não é promovido porque ele não sabe comunicar o que ele sabe. Ele sabe muito, mas ele não sabe passar isso adiante. Então ele não agrega valor aos clientes, não agrega valor aos outros colegas de trabalho, ele não agrega valor à organização onde ele trabalha. Então, apesar de ele ser um gênio, ele não será promovido. Será promovido esse, que a competência técnica é um pouco menor, ainda é boa, mas é menor, 8,
mas ele sabe passar isso adiante, ele sabe multiplicar esse conhecimento, ele sabe, portanto, agregar valor às pessoas, sejam funcionários, seus chefes, seus subordinados ou seus clientes. Esta pessoa que tem a competência da comunicação vai ganhar mais dinheiro, vai fechar mais negócios, vai convencer mais investidores a participarem dos seus empreendimentos. Inclusive a gente vai ter nesse congresso empreendedores falando disso. Como que eles conseguiram convencer investidores e ganhar mais dinheiro nos seus empreendimentos por causa disso. Por causa dessa habilidade de se comunicar. Então esse é um argumento econômico, por exemplo, para você que está aprendendo a falar em público ou está aperfeiçoando a sua habilidade de falar em público, vale a pena sim aperfeiçoar, estudar cada vez mais sobre isso e praticar cada vez mais, porque isso vai ajudar você a ganhar mais dinheiro. E se tem alguém na plateia com esse raciocínio, pronto, vai encaixar com uma luva nesse raciocínio mental desta pessoa. Outro tipo de raciocínio que pode ter na plateia é o raciocínio técnico. As pessoas que estão bastante interessadas em como as coisas funcionam. Qual é a característica técnica, qual é o método, qual é o processo, qual é a técnica, qual é a estratégia. Então as pessoas que estão interessadas em estratégia, técnica, processo, método, qualidade das coisas, essas pessoas têm um raciocínio mais técnico. Então se você está preparando uma apresentação para o seu público e você acha que esse público vai ser predominantemente de raciocínio técnico, você precisa trazer elementos bem precisos de qualidade, funcionalidade, método, processo, comparações entre produtos ou serviços, porque isso vai, sem dúvida, abastecer a curiosidade, vai atender à necessidade desse público. E tem outro tipo de raciocínio, que é o raciocínio operacional. Pessoas que têm o raciocínio predominantemente operacional. Qual é a preocupação dessas pessoas? Elas querem saber se o que você está passando para elas vai facilitar a vida delas, se vai resolver algum problema, vai causar mais conforto, mais conveniência, mais praticidade, ou ao contrário, vai dar mais dor de cabeça, vai dar mais trabalho. Ou seja, se elas vão gostar de usar o que você está oferecendo, se as suas ideias, os seus produtos ou serviços vão ajudar na vida delas, vão facilitar a vida delas. Ok? Esse é o raciocínio operacional. Agora, peraí. Sempre dá para saber com exatidão qual é o raciocínio predominante de cada plateia? Não. Principalmente se a plateia é grande. Peraí, não só grande. Tem plateias pequenas também, como uma reunião de um cliente. Você vai num cliente, tem lá o diretor financeiro, tem o controller, tem o dono da empresa, tem o engenheiro, tem o gerente de TI, tem a moça da RH, não sei. Pode ter todo tipo de gente numa reunião. E se você tiver 3 pessoas numa reunião, você já corre o risco de ter 3 raciocínios diferentes. Então qual é a minha recomendação que eu ensino aos meus alunos quando estou ensinando para eles apresentações de alto impacto executivo, apresentações comerciais de alto impacto? Eu digo a eles, você nunca vai ter certeza se as pessoas que estão na sua apresentação são predominantemente econômicas, técnicas ou operacionais. Então, para se garantir o que você faz? Acho que você já sabe a resposta. Para se garantir o que nós fazemos? Nós preparamos uma apresentação que tenha argumentos que atendem ao raciocínio econômico, que tenha argumentos que atendem ao raciocínio técnico e tenha também argumentos que atendem ao raciocínio operacional. Ou seja, vamos falar de produtividade, dinheiro, economia, ganhos, vamos falar de compatibilidade, método, processo, como funciona, qualidade, e vamos falar de como essas coisas facilitam a vida das pessoas, como isso pode trazer mais conforto, mais conveniência, esse tipo de coisa. Então, o nosso exemplo aqui é um congresso de oratória e técnicas de apresentação. Nós já vimos que sabendo se comunicar melhor, você pode conquistar muito mais negócios, muito mais projeção profissional, portanto ganhar mais dinheiro. Raciocínio econômico, ok, check. Nós vamos ver várias técnicas, métodos, estratégias, já estamos vendo, né? Conceitos técnicos estratégicos que vão te ajudar com ferramentas, com recursos para preparar e apresentar palestras incríveis de alto impacto. Quando eu estou falando dessas ferramentas, quando eu estou passando para você essas técnicas, eu estou atendendo ao seu raciocínio técnico. E nós sabemos que pessoas que se comunicam bem e têm confiança na preparação e na entrega das suas apresentações são mais tranquilas, conseguem sofrer menos. Porque você sabe, muita gente sofre muito na véspera ou na semana véspera da sua apresentação. Tem gente que passa mal, tem dor de barriga, tem ânsia de vômito, tem gente que tem mal de Parkinson, tem tudo. Borboletas no estômago. Por quê?
Porque é um desconforto enorme pensar que vai ter que preparar e vai ter que fazer uma apresentação na frente das pessoas. Quando você conhece a estratégia, conhece a técnica, quando você sabe o que deve ser feito para fazer uma boa apresentação, você fica muito mais calmo, muito mais seguro e consegue ser muito mais natural e espontâneo. Então nós sabemos os benefícios de você estar participando desse congresso. Os benefícios enormes que você vai ter depois de participar de todas essas palestras e aprender essas coisas todas, como vai ser muito mais fácil para você preparar e apresentar suas palestras. Vai ser muito mais fácil para você fazer apresentações de alto impacto de forma tranquila, de forma natural, com responsabilidade, competência e naturalidade. Certo? Muito bom. Vamos lá. Outra dica importante. Uma apresentação é também um processo de marketing e vendas. Você já deve ter percebido isso ao longo dos comentários que eu fiz até agora. É uma apresentação, um processo de marketing e vendas. Eu estou, durante todo o processo, sempre que eu estou comunicando com as pessoas, eu estou fazendo algum tipo de marketing, algum tipo de venda. Como já falei, venda de ideia, venda de conceito, venda de inspiração, alguma venda. E venda não é uma coisa ruim, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar também da nossa cabeça. Vender não é um pecado. Só é pecado vender sem ética. Só é pecado vender sem responsabilidade. É pecado vender se você engana as pessoas e mente para as pessoas. Mas o processo de venda em si não tem nada de errado com ele. É simplesmente um processo de você passar os seus pensamentos para a cabeça da outra pessoa e ajudar essa outra pessoa a entender o que você já entende, a ver os benefícios que você já vê, ver as vantagens que você já vê, ver o universo positivo que você já vê. Marketing e vendas é isso. É você ajudar o público, os seus clientes, ajudar as pessoas a encontrarem o valor e o benefício das coisas que você está oferecendo. Se feito de forma ética, responsável e íntegra, é uma das coisas mais lindas do mundo. Porque muitas pessoas não alcançariam os resultados que eles esperam se não tivessem aprendido algumas coisas nos meus cursos, por exemplo. Tem pessoas que até hoje me escrevem testemunhos espontâneos, Fábio, depois que eu assisti o seu treinamento, depois que eu participei da sua palestra, depois que você fez a consultoria na minha empresa, eu atingi resultados que eu nunca tinha conseguido antes. Agora imagina se eu não tivesse vendido para ele aquele curso, ou vendido para ele aquele processo de consultoria. Ele jamais teria alcançado, ou talvez demorasse muito mais do que ele alcançou. Então, vender é uma forma de ajudar as pessoas. Vender é uma forma de servir as pessoas. Se você fizer com ética, integridade e profissionalismo, claro. Então, vamos tirar da nossa cabeça de uma vez por todas esse preconceito de que vender é uma coisa ruim. Fazer marketing, fazer vendas de forma íntegra é super importante. É uma maneira de ajudar as pessoas a terem acesso a conhecimentos, ferramentas, produtos ou serviços que podem ajudá-las a alcançar resultados mais rapidamente. Faz sentido? Muito bem. É preciso, então, conhecer as motivações da plateia e saber como trabalhar as motivações da plateia. Se é um processo de marketing e vendas, e todo o processo de marketing e vendas envolve motivações de compra, eu preciso conhecer quais são as motivações que podem existir na plateia. E eu vou trazer para vocês as motivações universais, motivações que todo ser humano pode ter. E como você não sabe na plateia exatamente quem está com qual motivação, seria ideal que você, ao preparar a sua apresentação, você colocasse ingredientes ao longo da apresentação que tocassem em todas as motivações